A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Primeiro de tudo, eu queria só confirmar se vocês puderem colocar aí, se vocês me escutam, se o áudio para vocês está bom. Positivo, beleza. Então vamos lá. A gente vai fazer uma apresentação falando conceitualmente, né? O nosso tema hoje aqui é FGTS Digital e ele está vinculado ao e-social, tá? Vou dar alguns recadinhos do coração, como sempre. Primeiro, me chamo Elisângela Damasco, eu coordeno o time da consultoria de segmentos, é um time interno dentro da TOTUS, e a gente auxilia tanto os times de desenvolvimento quanto de atendimento em questões de legislação, né? Sejam elas trabalhistas, tributárias, previdenciárias, em termos gerais, tá bom? Eu sou formada em análise de sistemas, com pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário pela EPD, e a TOTUS, como uma forma geral, participa de diversos grupos de trabalho com o governo, sendo alguns deles do E-Social, que é o confederativo, o grupo de trabalho das empresas piloto, de homologação e assim por diante, tá? A ideia aqui é compartilhar com vocês o que vem pela frente. Microfone de vocês fica fechado do início ao fim da nossa apresentação, tá bom? Hoje, nessa sala, a gente não vai ter nenhuma apresentação de nenhuma das linhas de produto da TOTUS, nem RM, nem DataSul e nem Proteus. Este é um evento conceitual realmente. A ideia aqui é explicar o FGTS digital, o que vem pela frente, e por enquanto a gente não tem nada de produto ainda, até mesmo porque a publicação do FGTS em termos de portal, nada disso aconteceu, tá? Esse a gente entende que seja o primeiro evento que a gente está fazendo com os clientes para falar do conceito, e mais para frente a gente vai agregar produto quando assim tiver informação e conteúdo para trazer, tá? O evento está sendo gravado, posteriormente a gente libera, na próxima semana já fica no espaço legislação a gravação. O material que eu vou apresentar aqui para vocês já está disponível na ferramenta. Então, se vocês entrarem ali na parte desta ferramenta onde está documentos, tem um único documento que é o meu PDF e nele está tudo que eu vou apresentar para vocês e assim fiquem à vontade para baixarem e acompanharem se desejar, tá bom? Acho que é mais ou menos isso. Sejam todos vocês bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, né? Sei que dezembro já é uma época difícil para a gente fazer eventos, mas enfim. A ideia aqui é a gente compartilhar um pouquinho das nossas informações, né? O que vem pela frente. A gente já levou um evento bem bacana da consultoria que chama Momento Legislação. E lá na frente eu vou falar um pouquinho disso tudo, tá bom? Então vamos lá. Não dá para começar a falar de FGTS sem iniciar pelo e-social. Então, só a título de conceito, realmente, o e-social, ele oficialmente nasceu em 2014, pelo decreto 8.373. A TOTUS participa dos grupos de trabalho do e-social antes dele ser e-social. Ele era o EFOPAG, que era a escrituração do SPED para folha de pagamento. Isso lá atrás, em 2008, 2009, foram as primeiras reuniões que a gente foi, e de lá para cá ele evoluiu muito, 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 muito. Foram muitos layouts que nós olhamos, que nós implementamos no nosso produto, e certeza que temos evolução pela frente, né? Fato é que hoje a gente já tem 2 notas de documentação evolutiva, né, que é justamente para dar visão para onde vai o e-social. Então, pela frente, a gente tem aí os layouts de imposto de renda, e temos também os de processos trabalhistas, que foram liberados agora em dezembro, semana passada, inclusive. Composição do e-social. Então, o que é isso? Né? Como está dividido essa estrutura pelo lado do governo para tratar o e-social? Então, a Secretaria do Trabalho e Previdência e a Receita Federal dividem a coordenação deste projeto. A Secretaria de Produtividade e Emprego, a de Desburocratização e o INSS são as outras 3 pastas que são integrantes deste comitê do e-social. Este é o comitê gestor do e-social, tá bom?
E aí, lembrando um pouquinho os objetivos do E-Social: garantir os direitos trabalhistas, previdenciários, simplificar o cumprimento das obrigações principais e acessórias para redução de custos e da informalidade. Lembrando também que aqui no E-Social, todo e qualquer tamanho, tipo de empregador vai ser obrigado, né? Desde do E-Social doméstico, que é uma pessoa física que contrata o outro, que seja um doméstico, já é obrigado no portal, foi o que entrou antes das empresas, inclusive. Aí nós temos as fases das empresas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, que estão divididas por porte e tamanho de empresa, e todas elas, a ideia do governo aqui é que qualquer vínculo de emprego tenha informação relacionada dentro do E-Social. Hoje a gente já está numa fase em que todos já fizeram pelo menos uma carga, né? E isso inclui a carga de tabelas lá para órgãos públicos. Aprimorar a qualidade da informação, e isso o E-Social vem trazendo como um ganho muito bom. Aumento da arrecadação faz parte, né, dos objetivos, através da diminuição da inadimplência e da incidência de erros. Às vezes as empresas faziam alguma coisa errada no CEFIP e nem era proposital, e sim por desconhecimento. Padronização das folhas de pagamento através de tabelas de rúbricas que são impostas dentro do E-Social, e assim também facilita o lado do governo de identificar o que está sendo pago. Agilidade no acesso à informação, né? Isso é óbvio, torna a fiscalização mais efetiva e possibilita auditoria e cruzamento de dados. E atendimento a diversos órgãos do governo com uma única escrituração. Tá? Então, aqui hoje a gente tem Previdência, a gente já atende a pasta do INSS, já temos atualizações sendo feitas na base do CNIS, que era uma base que vem desde muito tempo sendo alimentado pelo CEFIP, e isso já temos chave viradas. Então, a gente já tem uma evolução, e o próximo passo que vai ser possível através do E-Social vai ser o FGTS. Antes da gente chegar no FGTS, vamos lembrar como que está hoje essa integração, seja da Receita, seja da Secretaria do Trabalho. Agora já é uma pasta com o Ministério, né? As empresas fazem envio das informações no E-Social de tudo que é relacionado à folha e demais eventos, e a obrigação irmã do E-Social, que é o REINF, todas as retenções, a desoneração da folha, que é a CPRB, e diversos pagamentos que são em destaques em notas fiscais que não sejam relacionados ao trabalho, estão na REINF. Essas duas obrigações, uma vez que a empresa envia, já alimentam os dois ambientes do governo, né? O ambiente nacional do E-Social e o ambiente nacional da REINF. Por sua vez, buscando dados da folha dos funcionários e buscando dados de desoneração, de retenção em notas e de diversos pagamentos, já é possível hoje a composição de um novo ambiente que a DCTF Web proporcionou através dessas duas escriturações. É estranho falar um novo ambiente, né? Porque desde 2018 as empresas do primeiro grupo já estão aqui, então esse novo já não é tão novo. Mas ali, ó, no cantinho, nós já temos o ambiente do E-Social alimentando uma base da CIT. O que é a CIT? Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, a Inspeção do Trabalho já tem dados do E-Social desde que ele iniciou, seja para a escrituração da folha, admissão. Então, hoje a CIT já faz uso dessas informações para estatísticas do CAGED, para estatísticas da RAIS e assim por diante. Esse ambiente da DCTF hoje possibilita a emissão e pagamento da DARF numerada, que é a arrecadação previdenciária. Os próximos passos são essas outras duas, que é a arrecadação do imposto de renda virá pela DCTF Web, tá bom? E a arrecadação do fundo de garantia. Tudo isso partindo das obrigações que nós começamos a falar lá em cima, que é E-Social e REINF. E hoje este nosso encontro é para falar desta última obrigação, que é o FGTS digital. Ele vai trazer uma virada de chave e proporcionar muitos ganhos para a empresa, para o empregador e também para os funcionários. Com relação ao recolhimento previdenciário, a gente deixou alguns QR Codes, igual esse que está aparecendo aqui. Durante a minha apresentação, alguns materiais nossos têm um QR Code que leva para um material mais rico, com mais detalhes, se vocês tiverem curiosidade.
Não tenho nada novo para falar da DCTF Web, até porque aqui não é o foco, tá bom? Mas o recolhimento previdenciário vem por ela e pela frente nós teremos a arrecadação do imposto de renda. Então, a substituição da DIRF, ela será possível através das duas informações, E-Social e REINF, e vai possibilitar uma DARF numerada para recolher imposto de renda. Falando do E-Social, aqui a gente tem 4 obrigações descendo, então CTPS, RAIS, CAGED, livro de registro, são obrigações que o E-Social já substituiu. Então as empresas hoje já não são mais obrigadas a enviar um CAGED, não são mais obrigadas a enviar uma RAIS, porque elas fazem o envio dessas informações pelo E-Social. FGTS Digital, agora sim, né? Vamos falar um pouquinho do tema do nosso encontro aqui. O que vem a ser esse novo projeto? É um projeto que não está com a Caixa, então aqui é importante a gente já começar a lembrar, e aí eu vou retomar com vocês algumas coisas históricas que a gente acompanha desde lá de trás, tá? Dentre aqueles 5 órgãos que eram comitê gestor, a Caixa fazia parte, mas por diversas tentativas não funcionou, não tivemos êxito com a plataforma da Caixa para recolhimento do fundo. E aí houve sim uma diretriz do Conselho Curador do Fundo de Garantia. A Caixa deixou de fazer parte do comitê e vai deixar também de ser a organização, e ela vai deixar de ter a organização do Fundo de Garantia. Então, nesse ano de 2021, já teve um decreto que instituiu e separou parte do orçamento, foram 89 bilhões, destinados à Secretaria de Inspeção do Trabalho para a construção do projeto FGTS Digital. Esse QR Code que está aqui nessa página leva para uma matéria nossa de 2020, então já está fazendo um ano agora, né? De quando tudo isso aconteceu, quando houve essa virada, quando a Caixa deixou oficialmente pelo Conselho Curador de ser a responsável pelo fundo de garantia daqui para frente, tá? Então, dezembro de 2021, vamos falar a data que a gente está fazendo esse webinar para quem vê depois também não ficar perdido no tempo. Em dezembro de 2021, a Caixa ainda arrecada, ainda controla, tá bom? O FGTS Digital, ele está sendo desenvolvido desde 2020. As primeiras reuniões que nós tivemos com a Secretaria de Inspeção do Trabalho foram lá atrás. Foi um processo que escutou muito as empresas pilotos, escutou muito quais foram os problemas que nós tivemos ao longo da vida com relação ao CFIP, com relação à arrecadação. Então, ele nasce com um propósito muito bom, que é uma evolução realmente da arrecadação do fundo de garantia, tá? Esse projeto, ele tem a necessidade de propiciar melhorias, né? Porque tá muito difícil no mundo digital, no mundo em que está tudo online, a gente ainda tem problemas com a arrecadação de fundo de garantias que são desde muito tempo recorrentes e sem grandes atualizações. Então, essa contratação e essa mudança, vocês estão vendo o logo, não sei se pela primeira vez ou não, mas esse é o logo do FGTS Digital. Então, a gente passa a ter aqui uma figura nova. Deixa de ser a Caixa e passa a ser a Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tá? Ela vem desenvolvendo o projeto, e eu diria para vocês que está pronto, pelo menos a primeira e segunda fase do que eles tinham se proposto. O FGTS Digital, a gente já fala da versão 2.5, então ele não foi nem lançado e ele já tem algumas evoluções. A gente já participou de treinamentos, já participamos de testes. Então, assim, as empresas que são selecionadas como empresa piloto para o governo, elas têm também algumas obrigações, dentre elas, testar o que vai ser liberado no Brasil, né, para o mercado. E essa plataforma do FGTS Digital, ela já teve pelo menos 3 baterias de testes realizadas pelas empresas piloto, tá? E em 2022 isso vai ser aberto para o mercado. Então a gente aqui na TOTS resolveu falar um pouquinho deste projeto, trazer uma clareza para explicar o que é o FGTS Digital, para que os nossos clientes já tenham a informação e consigam também organizar a sua vida. Então, eu vou trazer aqui alguns materiais que nós tivemos ao longo desse ano inteiro, com diversas reuniões com o governo, e algumas coisas que a gente destaca como importante. A gente vai começar pelos ganhos e melhorias. Como eu comentei com vocês,
Essas reuniões iniciaram lá atrás como uma pesquisa de clientes mesmo. Então, o governo vindo perguntar quais eram as suas grandes dificuldades e propondo, através do projeto do FGTS Digital, melhorias efetivas, né? Então, na Cefip hoje, para a gente trabalha com geração de guia para cada estabelecimento dentro do mês. O FGTS traz uma melhoria nova no âmbito digital, possibilitando um filtro. Então, eu consigo gerar uma guia para diversos estabelecimentos e está sendo implementado, inclusive, uma guia para um filtro para geração de guia em lote para diversos estabelecimentos. Esse filtro poderá ser salvo e reutilizado pelo empregador. Hoje a Cefip não gera uma guia para cada tomador, né? A intenção do FGTS, ele já nasce com essa possibilidade, é emitir filtros e emitir guias para tomadores, fazendo a geração de todos os dados de todas as filiais. Cefip, para recolher FGTS de apenas um trabalhador, a empresa tem que transmitir todos os outros. Então, uma vez que eu já enviei, notei que tinha alguma coisa errada, eu preciso transmitir tudo de novo. Isso pode ser do mês passado, pode ser do ano passado ou de 2 anos atrás, não é mesmo? O FGTS nasce com uma proposta diferente. Ele recebe por trabalhador sem a necessidade de reenviar quem estava certo. Então, se a gente identificou que um funcionário, a folha ficou errada, faltou ali um pagamento, faltou ali um desconto, a base estava errada, a gente vai fazer a movimentação desse único trabalhador. Todos os demais que estavam corretos, a gente não mexe, tá? Cefip, se perder o arquivo que foi transmitivo ou mesmo o seu protocolo, né, o bendito do arquivo Cefip-RE, só consegue gerar a guia pela conectividade. Tem que ir na Receita para gerar os relatórios. Aqui no FGTS, não. A reimpressão de guias e relatórios passa a ser online, tá? E não tem mais como você perder, porque esse é um repositório online, né? A Cefip hoje a gente precisa guardar um backup de meses anteriores. Então, o bendito do backup do Cefip-RE. Porque se em algum momento falar que não houve a escrituração, a gente tem que reenviar. Aqui não, aqui é um repositório online, a gente enviou pelo e-social, escriturou a folha, automaticamente reflete no FGTS digital. Continuando. Cefip, para trabalhadores com débitos em vários meses e o empregador que deseja regularizar, ele tem que enviar uma Cefip para cada mês. Reabre aquele mês, envia, e para cada competência ele precisa fazer essa movimentação. Além de ter que repetir todos os demais trabalhadores que estavam certos. A proposta do FGTS Digital muda isso. Então, assim, a empresa passa a enviar todas as remunerações num único evento do 1200, e aqui já estou falando de e-social, porque dentro do e-social, o evento 1200 tem uma tag de remuneração do período anterior, o remum perante. E no perante eu consigo colocar todas as remunerações, independente do período, e envio um único arquivo, né? Faço isso para aquele único trabalhador. Isso hoje já é uma funcionalidade diferente que o e-social me propicia, e automaticamente o FGTS Digital se beneficia dessa estrutura. Parcelamento no Cefip. Tem que enviar confissão de dívida para parcelar. Depois a Caixa informa o valor a recolher de cada prestação e o valor total. A empresa tem que enviar novamente uma Cefip para cada prestação, escolhendo os trabalhadores para bater com o total da guia. Então, a gente acabou de vir de 2 momentos de parcelamentos. Um foi em 2020, por conta da pandemia. As empresas tiveram a deliberalidade de parcelar o fundo de garantia, e isso aconteceu de novo agora em 2021. Mas existiram muitos problemas. Esse não foi o primeiro problema, né? Infelizmente, em 2021, quem optou pelo parcelamento do fundo teve problema de novo, tá? A proposta do FGTS Digital é que vai usar os dados do e-social. Então, assim, não vai ser preciso você reenviar os valores para individualizar as parcelas. Isso já vai vir automático. Essa opção do parcelamento, ele era uma versão 3 dentro do FGTS Digital, e não viria logo no lançamento. Porém, como eu comentei com vocês, esse projeto a gente já está vendo com o governo, testando, trabalhando. Então, o governo evoluiu e o parcelamento já vai ser possível desde o início.
Opa. Deixa eu só bater um olho aqui, porque acabou de vir uma mensagem na minha tela que a conexão está ruim. Não sei se para vocês está ruim também. Eu vou desativar a minha câmera, porque às vezes isso melhora, tá bom? Vou seguir e aí qualquer coisa vocês me avisam. Eu tenho uma pessoa que está aqui no apoio. Danilo, se estiver travando muito, você me avisa, por favor, que aí a gente tenta de uma outra forma, tá bom? Fechei a câmera, tá, gente? Para ver se para um pouco o travamento. Vou seguir. E para tudo isso começar, né? Porque a gente já viu um comparativo de um antes e um depois que já tem uma proposta muito bacana. Mas existe um plano de comunicação que está em operação pela Secretaria do Trabalho, né? Ele começa pelo lançamento do portal. Então, para tudo isso começar, primeiro, a gente precisa do normativo, né? Alguns normativos já foram assinados, nós já temos algumas resoluções que já estão em vigor. Fato é que houve reserva de orçamento para a construção disso tudo, tá? O lançamento do site vai vir vinculado ao GovBR. Todos os sites do governo hoje entram via GovBR. Webinars, então o governo tem preparado algumas séries de informações sobre o FGTS digital. Agora em novembro, aqui na TOTUS, nós tivemos o Aldifas, que é o coordenador deste projeto do FGTS, que veio falar com os nossos clientes. Então, lá no Espaço Legislação, a gente tem esse vídeo gravado. Quem tiver curiosidade, eu recomendo, vale muito a pena escutar o próprio governo falando do projeto. E fora isso, webinars de mercados estão sendo agendados, tá bom? Tem algumas frentes já pelo CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que já realizou alguns eventos, inclusive, para explicar o que é o FGTS. Estão previstos vídeos tutoriais na ENIT. A ENIT é a Escola Nacional da Inspeção do Trabalho. Então, ali, eles fazem... Fica público, né? É em YouTube. Eles fazem vídeos, treinamentos que auxiliam tanto as empresas, os empregadores, como o próprio grupo de fiscalizadores, né? Os próprios fiscais. Curso EAD na ENIT, releases para a imprensa, então isso vai ter uma ampla divulgação, vocês vão ver nas mídias, em jornal nacional, em propagandas, enfim. Existe uma previsão de que isso seja comunicado em massa. Formação de multiplicadores na própria Secretaria de Receita do Trabalho, que são os fiscais. Campanha de divulgação de uma forma ampla e entrevistas coletivas. Esse é o plano de comunicação que o governo tem mapeado e que em breve vai começar a entrar em vigor, partindo do primeiro item ali, que é a divulgação do portal. Estrutura do FGTS digital. Aqui é importante a gente já começar a entender como isso tudo vai funcionar. Então, assim, o nome do nosso webinar aqui e o primeiro slide meu já dá uma visão para vocês. Tudo começa no e-social. Então, a partir do momento que a empresa faz o envio das informações pelo e-social, ela já faz a escrituração da sua folha de pagamento. Eu enviando o evento 1200, eu já falo o que eu estou pagando e o que é a folha de pagamento para cada colaborador. Lá nos meus eventos 2299, quando eu desligo a pessoa, o 2399 também é um evento de desligamento, mas vinculado aos trabalhadores sem vínculos. E aqui a gente vai ter os diretores, que são trabalhador sem vínculo, com fundo de garantia, né? E o próprio evento de exclusão. Mandei uma folha, tinha alguma coisa errada, se eu excluir, automaticamente vai refletir no FGTS digital. Como que começa todo esse processamento? Desde a versão 2.5 do e-social, tem um evento ali dentro, que é o evento S5003. O evento S5003 é a base do fundo de garantia. Então, desde que foi lançada a versão 2.5 do e-social, eles já estão testando. Por isso, assim, os testes de homologação estão correndo de vento em polpa, eu diria, justamente por isso, porque todos vocês que estão aqui, que são empresas que enviam folha, seja do grupo 1 ou do grupo 2, ou mesmo do grupo 3 agora já, né?
a base do fundo de garantia já é analisada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá bom? O retorno do fundo de garantia é através do evento 5003 dentro do e-social, e a partir do momento que eu mando folha ou que eu mando uma rescisão, já reflete uma base. Exclui também essa movimentação lá. O que é importante e por que eu destaquei em negrito? Não depende de solicitação de fechamento de eventos periódicos. Isso significa que eu componho a base, gero uma guia do fundo de garantia, sem necessariamente ter fechado a minha folha, tá bom? Aqui já começam as diferenças entre a DCTF Web e o FGTS Digital. A partir do momento que eu mandei a minha folha, eu já tenho as movimentações sendo consideradas e registradas no FGTS. Lá na DCTF Web, só quando eu faço o fechamento do mês, que ele vai me disponibilizar, sensibilizar a DCTF Web e disponibilizar uma guia. Aqui não, tá? Aqui, a qualquer momento que eu envio o arquivo, ele já sensibiliza. E aí, lá no portal do FGTS Digital, é possível a consulta, emissão de guias e comunicação da Secretaria do Trabalho com o empregador. Todos os itens do FGTS, eles são disponíveis sempre após o envio da folha ou da rescisão, óbvio, né? Pelo e-social. Não consigo emitir uma guia sem ter feito uma movimentação no e-social, tá bom? Isso é importante vocês já terem em mente. Qualquer movimentação inicia pelo e-social e reflete no fundo de garantia. E aí vamos falar de amarrações, porque aqui já é importante a gente começar a entender como que as coisas que estão no e-social vão chegar lá na frente. Eu dividi a apresentação, então eu vou falar das tabelas, vou falar onde estão amarrados no e-social, e na sequência a gente vê umas telinhas do fundo de garantia, tá bom? Primeiro, tabela 1010, tabelas de rúbricas do e-social. Ali dentro a gente tem um campinho que é código de incidência para o fundo de garantia. Não é uma tabela nova, tá? É uma tabela de que já existe, toda a empresa já trabalha e já possui toda a parametrização, e o campo também não é novo, tá? O que a Secretaria de Inspeção do Trabalho entende? Que desde o momento em que houve o retorno do 5003, as empresas já estão ajustando a base do fundo de garantia. Então, se você, caro cliente, recebe o seu 5003 e nunca olhou para ele, recomendo que ajuste as suas incidências para que isso seja um reflexo correto, tá bom? Então, vamos lá. Dentro do 1010, tudo que a gente coloca na incidência da rúbrica que é 00, não compõe base. E aí a gente tem a base mensal no evento 11, a base de 13º na incidência 12, aviso prévio indenizado na 21, e tudo que começa com a família 90 significa decisão, incidência suspensa em decorrência de decisão judicial, seja para a folha mensal, para o 13º ou para o próprio aviso prévio indenizado, tá? E aí, só para lembrar, para a utilização dos códigos 91, 92 e 93, é necessária a existência de um grupo com informações relativas ao processo que está declarado lá na tabela 1070, tá bom? Evento 5003. Aqui eu já trouxe algumas regras, tá? Primeiro, a geração do 5003, ela é feita pelo governo. A gente manda a folha para eles, eles verificam todas as incidências e nos devolvem o 5003 calculado. Como que é feito esse cálculo, tá? Então, primeiro, soma-se todos os vencimentos com a mesma chave e se subtrai todos os descontos que estejam na mesma chave. O que isso significa? Vou voltar um slide só para a gente entender. Se eu mandar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar, consigo. Se eu mandar um evento, né, que tenha lá uma rúbrica, eu mandei um 1200, que é o evento de folha, dentro dele tem uma rúbrica com código de incidência 11, vai compondo a base mensal. Imagina que a minha rubrica de faltas, que é uma movimentação mensal, está com a incidência 12. Incidência 12 é base do 13º. Se eu mandei um provento com a incidência 11 e mando um desconto com a incidência 12, vai parecer que ele não fez nada. Por quê? Porque não existe base negativa, né? Então, o governo somente soma
proventos e descontos que estejam na mesma situação de incidência da rúbrica, tá bom? Então, se essa rubrica aqui passou proventos e descontos com código 11, soma proventos e deduz os descontos do código 11, e assim por diante. Se eu mando salário na incidência 11 nessa rubrica e ela tem uma falta com a incidência 12, obviamente a base do fundo de garantia vai ficar errada, porque não compõe a mesma base, tá? Acho que deu para entender um pouquinho a lógica. Voltando aqui para o meu slide. Primeiro, totalizar as bases do fundo de garantia, então essa é a regra que o governo usa. São retomadas as informações de remuneração para os seguintes trabalhadores. Aqui a gente já começa a olhar algumas categorias. Primeiro, para trabalhadores do tipo 1, que são quem? Seletistas, trabalhadores temporários. Todos eles vão me voltar ali no registro do tipo do trabalhador como 1, tá bom? Trabalhadores avulsos e diretores não empregados com FGTS. Então, aqui são as remunerações que a gente manda como TSV, que são os trabalhadores sem vínculos. Vai olhar apenas as categorias 201, 202 e a 721. Próximo, agentes públicos, né? E aqui entra com a categoria 301, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 ou 312. Somente essas categorias que efetuam a base para fundo de garantia. Dirigente sindical, trabalhador cedido, e aqui no cedido a gente já está falando de uma parte pública, desde que tenha um regime seletista, tá bom? Porque se ele tiver vinculado ao regime próprio, aí não tem fundo. Vai olhar somente para as categorias 401 e 410. Empregados ou agentes públicos cujo evento de remuneração do 1200 contenha o campo remuneração de sucessão, tá? Se ele for um agente público, mas ele está fazendo uma sucessão, aí ok. E o que é campo-chave? Período de apuração, estabelecimento, lotação, matrícula, categoria, tipo de valor. O tipo de valor está vinculado na S1010. Para que isso? Ele não está entendendo. É assim, ó. Se você tem um funcionário que ele é múltiplos vínculos, a matrícula dele é idêntica, vamos supor, tá bom? Vou falar algumas coisas que talvez não seja alguma realidade. Mas ele tem uma lotação diferente. Então, o funcionário trabalhou 10 dias no administrativo da empresa e os outros 20 dias num outro departamento, que significa lotação tributária diferente. Então, automaticamente, eu tenho uma chave de lotação diferente. Vai me retornar 2.5.003 para esse trabalhador. Então, cada vez que tiver uma mudança nesses campos chaves, o evento 5.003 vai trazer um evento separado para esse funcionário. É o mesmo funcionário, mas ele tem um registro como funcionário, categoria trabalhador, e um registro como dirigente. Então, volta também 2 eventos, tá? 2.5.003. E assim sucessivamente. Tudo que for aqui campo-chave, retorna um evento separado a partir do momento que eu tenho diferenças. É o mesmo período de apuração, mesmo estabelecimento, mesma lotação, mesma matrícula, mesma categoria e o tipo de valor idêntico, soma e deduz, quando for uma verba de desconto, e devolve um único registro. Essa é a estrutura lógica. E aí vamos falar do tipo valor. O 5.003, que é o evento que devolve pelo governo, ele tem um campinho lá, uma tag que a gente chama TP valor. O TP valor vai influenciar diretamente na apuração do FGTS, que vai refletir lá no FGTS digital. Como que a gente começa a conferir o FGTS digital? Através do evento 5.003. Mandou a folha, né? Mandou a rescisão, recebeu 5.003, ali você já consegue começar a fazer uma conferência do FGTS digital. Tudo que voltar aqui no TP valor, que tem o código 11, FGTS mensal, 12, 13º, 13 e 14 é de períodos anterior, um da folha e o outro do 13º. 15, contrato do menor aprendiz ou do verde e amarelo, mensal
E o 16, mesma coisa, aprendiz ou verde e amarelo, mas referente ao 13º. 17 e 18. Aqui é período anterior do menor aprendiz e verde e amarelo, da movimentação de folha e do 10º. Tipo, o TP valor 21, FGTS mês da rescisão, 22, 13º rescisório. Aviso prévio indenizado volta no 23, e aí tudo que for referente a meses anteriores que estejam na rescisão também está separado, tá? Período anterior que venha no mês da rescisão 24, 13º 25, 26 do aviso prévio e continua. Calma que só tem mais uma telinha, tá bom? Toda essa divisão está dentro do evento 5003. Então é importante a gente conseguir olhar para ele e começar a fazer essa conferência. Tudo que tem um tipo de valor diferente, então cada código desse, a gente começou aqui atrás, ó, na tabela trabalhando com o código 11. E vamos terminar na tabela que vai até o código 50. Cada código diferente é uma somatória que ele faz também diferente e que vai aparecer lá no FGTS digital. Então é importante conferir isso para ver se as bases estão corretas e se elas estão sendo somadas nos lugares corretos, tá bom? Aqui, o verde e amarelo no mês da rescisão e do indenizado, períodos anteriores, né, com relação ao mês da rescisão, 13º e aviso, e assim vai, tá bom? Até o código 50. Indenização, aqui, ó, quando a gente começa da parte do doméstico, que é do 41 para baixo, muito provavelmente já não estamos falando de clientes que têm os produtos da TOTS. Mas o layout prevê tudo, tá? E aí a gente tem uma tabela dentro do E-Social, que é a tabela 23. Essa tabela é bem importante para a gente conseguir entender algumas coisas também. Dentro dela, a gente tem o relacionamento entre o tipo de valor do FGTS, a categoria do funcionário, a origem, o código de incidência do FGTS, que está lá no 1010, e a condição. Porque se for um trabalhador sem vínculo, só entra aqui para cruzar se for um diretor com fundo de garantia. Deu para entender? Então vamos tentar explicar um pouquinho. Código de incidência do FGTS, vocês vão pegar lá no evento 1010. Código de incidência 11, a categoria aqui a gente está falando de um empregado geral. O empregado geral, categoria 11, se é uma folha, a gente vai buscar a origem dentro do evento 1200 e ele compõe o TP valor 11, que retorna no 5003. Se a gente estiver falando de um aprendiz, a categoria dele é o 103, a rúbrica pode ser a mesma, não preciso ter rúbrica separado. Se quiser, eu posso ter separado, mas o E-Social e o FGTS também trabalham com a mesma. Origem dos dados continua sendo no evento 1200, mas retorna no 5003 no TP valor 15, que é os valores de aprendiz, considerando percentual diferente do que a gente trabalha do FGTS mensal. E assim por diante. Então, continuando. Tipo de incidência do FGTS 11. Empregado geral, mesmo do de cima, tá vendo? Mas aqui eu tenho a origem diferente. Aqui em cima, a origem era uma folha. Aqui eu estou falando de uma rescisão, de um desligamento de um trabalhador sem justa causa, tá? Desconsidera a data, porque eu não vou usar ela mais adiante. Era só para a gente entender, tá? Quando ele retorna no 5003, ele retorna no código 21. Então, isso é bastante importante para a gente conseguir entender as origens da informação e o retorno que vem no 5003. Movimentação 12. A gente já está falando de 13º. Aqui em cima a gente falou de movimentação mensal. Movimentação 12 de um trabalhador geral vai retornar no código 12 do FGTS. Se eu estiver fazendo o mesmo trabalhador, mesma movimentação, mas enviar no 1299, ele vai me retornar no TP valor 22, porque ele já entende que é um FGTS do 13º rescisório, tá? A mesma coisa para o aprendiz. Obviamente, me retorna aqui no TP valor diferente, porque para o aprendiz eu tenho um percentual diferente de FGTS. Então aqui, ó, se vocês abrirem o layout do E-Social,
A tabela 23, eu acho que ela tem umas 3 páginas. E ela tem todas as condições e regras e exceções, ela é bem extensa. Eu tentei enxugar um pouquinho, trouxe uma movimentação de folha e uma de rescisão para tentar explicar como que o sistema do governo retorna os 5.003. Então, é sempre isso que ele vai levar em consideração. O que está na rubrica, qual é a categoria, qual a origem dos dados, para ele te devolver o valor no 5.003. Nova guia do fundo de garantia. Tá bonitinha, né, gente? Tá uma gracinha. Então, algumas coisas que é importante já a gente falar desta nova guia do fundo de garantia. Primeiro, aqui uma novidade que vai ser um impacto bem grande para todos. Pagamento somente será realizado via Pix. Não existe mais código de barras para pagamento da guia do fundo de garantia, tá bom? Lá atrás, no início dos primórdios, a gente fala, para a construção do FGTS digital, a primeira informação que foi fundamental lá no início era que a arrecadação viesse através do Pix. O projeto do FGTS, a gente já falava dele antes do lançamento do Pix, né? O lançamento foi nacional, foi algo que veio pelo Banco Central em novembro do ano passado. Ele se consolidou esse ano, tem prós, tem contras, enfim, mas fato é que o FGTS Digital trabalha exclusivamente pelo Pix, não existe código de barras. Por que isso? O código de barras, para cada movimentação que você vai fazer, exige por trás que você faça um convênio com a rede bancária. Então, por exemplo, em 2020, quando começou a pandemia por conta do Covid, o governo trouxe uma medida provisória que possibilitou as empresas parcelarem o fundo de garantia. Quando chegou lá na frente, no momento de emitir essa guia de parcelamento, ir na rede bancária e pagar, existiam muitas instituições financeiras que não aceitavam aquela guia, porque aquele código de barra significa um convênio novo que algumas instituições não tinham aderido. Então, esses são alguns problemas que o FGTS Digital já nasce corrigindo, tá? Não vou entrar no mérito se é bom, se é ruim, tá bom? Mas o fato é que só existe pagamento do FGTS via Pix, não existe código de barra, tá? Isso é muito importante que fique muito claro para vocês. As guias que são possíveis emitir dentro do FGTS Digital. Guia rápida, guia parametrizada, guia rescisória e guias de parcelamento. A guia rápida vai ser algo, como o próprio nome diz, muito rápido. Eu mandei a folha, automaticamente eu já fiz uma confissão de débito, que é uma escrituração da folha, ele já calcula para mim a base do fundo de garantia e sem nada de esforço eu consigo emitir uma guia consolidando tudo. Por isso o nome guia rápida, tá? A guia parametrizada eu consigo fazer algumas coisas específicas. Por exemplo, a gente não efetuou o pagamento fundo de garantia da competência fevereiro. Tô chutando, tá bom, gente? Vou demitir a Elisângela agora em dezembro. Para a gente fazer a demissão, eu preciso quitar o fundo de garantia da Elisângela e tem que considerar aquele pagamento lá de fevereiro que não foi feito para o fundo de garantia. Então, através da guia parametrizada, eu consigo buscar uma guia de fundo de garantia para aquele trabalhador ou para um grupo de trabalhadores ou para diversos tomadores. Eu tenho N possibilidades, mas consigo trazer não só dessa competência, como de competências anteriores e faço a quitação de uma única vez, entendeu? As guias rescisórias, obviamente, de quem eu estiver desligando, né? E as guias de parcelamento também já estão inclusas dentro do FGTS Digital. Recolhimento via FGTS Digital apenas da competência da vigência da nova obrigação em diante. Então, hoje, nós estamos em dezembro de 2021, não temos data de quando entra. Então, vale CFIP até lá, tá bom? Supondo que a gente tenha uma data e ela vá ser, vou chutar, tá bom? Julho. A partir do mês de julho para frente, se recolhe aqui. Vocês vão ver que quando entrar para a parte de teste, vocês vão entender as facilidades e vão querer utilizar somente por aqui.
não é possível recolher nesta guia nova competências que estavam sobre o domínio do Cefip. É isso que significa esse meu terceiro item aqui no nosso slide. Geração de uma única guia com vários tipos de débitos e diversas competências. Então, essa nova guia vai trazer diversas possibilidades, dentre elas essa, tá? Vou tentar dar um zoom para vocês identificarem. Então, o que a gente tem? Quem é o empregador, né? A parte de cima dessa guia, quem é o nosso empregador? Qual a razão social deste empregador? Número de páginas que compõem a guia, identificador, qual que é a data de vencimento. E aí aqui a gente vai ter todas as competências, quantos trabalhadores está em cada competência, se é FGTS mensal, rescisório, se é uma indenização compensatória, se tem encargos, qual o valor total. Essa guia é uma guia de exemplo, tá bom? E embaixo a gente tem um QR Code para efetuar pagamento via Pix. Aqui embaixo você tem o Pix copia e cola, tá pequenininho, mesmo com o meu zoom ficou, mas esse aqui é o código que se utilizaria. Ou eu faço a leitura do QR Code, ou eu trabalho com Pix, copia e cola e efetuo o pagamento da guia. Em breve, nós teremos o lançamento do portal do Fundo de Garantia Digital. Vou trazer aqui algumas informações e recomendo do fundo do coração que vocês escutem o nosso vídeo do Audifas, que é o auditor, que é a pessoa responsável por este projeto, está lá no Espaço Legislação. Se vocês tentarem entrar hoje, não está no ar, tá? Mas o site é gov.br/FGTS Digital. Se você tentar agora, nesse momento, ele vai dar um erro, tá bom? Como que vai ser? Eu vou trazer um spoiler. Vamos começar com os nossos spoilers, foi para isso o nosso evento. Primeiro de tudo, o primeiro acesso se dará sempre pelo gov.br. A empresa vai precisar se identificar quem é a pessoa responsável, né? CPF, responsável pelo aquele empregador. E aí vai logar, tá? Aqui é necessário, obviamente, a gente está trabalhando num ambiente que necessita certificado digital, tá? Logo de cara, a gente vai ter algumas informações dentro do portal para conhecer a funcionalidade do FGTS digital. Aqui já tem alguma carinha, perdão, deste portal para que vocês consigam entender. Aqui nós vamos ter sempre algumas notícias, né? Então a notícia, provavelmente quando for lançada, vocês vão ver que já tem bastante conteúdo, porque eles estão sendo trabalhados. FGTS, entenda entrada da base de cálculo a partir do e-social. Isso é o primeiro recado, isso é muito importante para todo mundo entender, tá? E aí tem um materialzinho já no portal para que vocês possam conhecer o sistema. Fazendo login, a gente tem também a opção de perguntas e respostas, idêntico ao que a gente tem do e-social, sabe? Quais são as perguntas mais frequentes? Já temos uma base de perguntas frequentes que é relacionada ao FGTS digital. Como que se compõe essa base de cálculo? Como que eu faço acesso? A gestão e capacitação de guias, como que eu faço para geração? Remuneração de fins rescisórios, com relação à multa do fundo de garantia, enfim. Já tem algum banco de dados ali de perguntas frequentes. E essa vai ser a telinha que a empresa vai ter algumas opções para trabalhar. Eu vou adiantar um pouquinho com vocês 3 dessas opções que são bastante importantes, tá bom? Eu não estou navegando porque isso seria necessário uma base original e seria necessário o portal estar disponível, algo que não está, tá bom? Então, nesse momento, é só um spoiler realmente de tudo que vocês terão acesso. Mas tenho certeza, tudo isso já está muito pronto, tá bom? Gestão de guias. Então, nesta opção de gestão de guias que vocês terão, é onde vocês vão emitir efetivamente as guias para pagamento do fundo. Tanto a guia rápida quanto a guia parametrizada vão estar dentro dessa opção de gestão de guias dentro do FGTS Digital. Ali dentro da gestão vai ser possível consultar as guias, eu emitir uma guia, e enquanto eu não efetuar o pagamento na rede bancária, a guia fica disponível para nova emissão e consulta também. Bloqueio ou estorno. Fiz o pagamento, né, e quero um estorno de alguma coisa, ou eu quero bloquear a guia que eu tinha emitido. Tudo fica através dessa opção de gestão de guias.
Remuneração para fins rescisórios. A remuneração para fins rescisórios permite algumas opções. A primeira dela vai visualizar o histórico. Então, lembra que eu falei que desde o momento que entrou itens para o E-Social, a Secretaria de Inspeção do Trabalho já tem os dados de fundo? Pois bem, todos vocês que são empresas do primeiro grupo, desde o momento que mandaram a primeira folha, já está compondo a remuneração para fim rescisório para o FGTS. Isso já está lá na base, porque vocês escrituraram a folha e base do fundo de garantia faz parte da folha de vocês, tá? É possível vocês visualizarem esse histórico que veio do E-Social. O que eu preciso fazer? Que carga eu preciso dar? Não precisa fazer, não precisa dar carga nenhuma. Isso está sendo alimentado por trás, no banco de dados do E-Social, já alimenta automaticamente o banco de dados do FGTS Digital, tá bom? Vai ser possível vocês efetuarem uma manutenção desse histórico para fins rescisórios. Como que vai ser feito isso? A empresa vai poder informar o período e aí fazer uma movimentação, vai poder adicionar remunerações, editar remunerações, excluir ou importar um arquivo. E aqui eu vou fazer alguns adendos antes de ir para frente. Primeiro, todos os períodos que forem anterior ao E-Social, você, empregador, vai poder informar e fazer tudo o que quiser. Períodos que já foram declarados pelo E-Social, mesmo que o FGTS Digital não estava em vigor, já existem dentro do FGTS Digital. É igual quando lançou a CTPS. Vocês entraram com a CTPS, entraram no aplicativo, os dados do CNIS, que eram os seus vínculos laborais antes do E-Social, já estavam lá. Aqui vai ser quase isso, tá? Aqui não olha a base do CNIS, olha somente o E-Social. Mas, quando entrar o FGTS Digital, todos os dados que já foram remetidos pelo E-Social compõem esse histórico para fins rescisórios. Você só consegue adicionar uma remuneração de períodos anteriores ao E-Social, tá bom? Por quê? Porque se você for adicionar uma remuneração de um período em que a empresa já estava obrigada ao E-Social, significa que você não escriturou a folha, então o problema está maior. Não permite via FGTS. Você tem que ir via E-Social fazer a escrituração. Editar remuneração. Aqui foi uma briga dentro das empresas piloto, porque a primeira vez que a gente recebeu o projeto, só era possível editar remuneração antes do E-Social. E aí a gente conseguiu dialogar e tivemos um entendimento por parte do governo que a empresa vai poder editar remuneração que veio do E-Social porque não estava valendo o FGTS e porque a arrecadação do fundo de garantia estava na Cefip. A partir do momento que houver a virada de chave, então está valendo o FGTS digital por essa plataforma, não se usa mais Cefip. Não vai ser possível editar remuneração. Você vai poder informar períodos anteriores ao E-Social e vai poder adicionar remunerações anteriores. Editar remuneração é somente de períodos que não era factível pelo FGTS Digital. Então, o que é isso? Eu comecei a mandar a minha folha, que são os meus eventos periódicos, em 2018. E vai entrar o FGTS Digital só em 22. Então, de 2018 a 2021, eu não posso incluir remunerações no FGTS, mas eu posso editar aqui, estão lá e fazer alteração. Isso por quê? Porque a gente fez o pagamento via Cefip. E dali para frente, de quando começar a valer, essa opção de editar remuneração não mais será possível quando tiver em vigor o FGTS, o recolhimento, tá bom? Vai ser possível excluir uma remuneração, porque de repente deu algum problema, e aí novamente também, tá? A partir do momento que entrar em vigor, não se inclui, não se edita e não se exclui. Aconteceu alguma coisa errada, tem que voltar na origem da informação, que é o E-Social, tá? Tudo isso que eu estou falando, que é adicionar, editar e excluir, de períodos que sejam referentes ao E-Social, só vai ser possível antes de competências anteriores à vigência do FGTS digital, tá bom? E o último item aqui é importar um arquivo, né? Ele tá faltando a parte que vem da caixa. Pois é, não vai vir, tá? Aqui existem duas coisas. Primeiro,
Segundo o que a Secretaria de Inspeção de Trabalho nos falou, eles tentaram fazer essa frente com a Caixa e importar essa remuneração de fins rescisórios direto da Caixa para cá. Mas a Caixa não disponibilizou neste momento. A Caixa está perdendo o patrocínio do fundo, né? Então, eles estão preocupados em organizar algumas coisas e isso não é prioridade para a Caixa, tá? Existe, sim, um desejo e um mapeamento futuro, mas por enquanto não será possível. Os dados continuam lá na Caixa, o que é anterior ao E-Social, e aí você vai poder importar um arquivo. Essa importação de arquivo é um arquivinho CSV, tá? E esse arquivinho CSV vai recompor os saldos para fins rescisórios para que sejam considerados no momento de rescisão. Aqui, nessa única partezinha, é onde a TOTUS vai ter um pacote de atualização. Tudo que eu estou falando para vocês referente ao FGTS digital é vocês e governo diretamente, porque tudo vocês vão fazer via e-social, entendeu? Ou vão acessar o portal do FGTS direto com o certificado de vocês. Nada disso depende de uma entrega da TOTUS. Esse é um projeto exclusivo do governo em que a TOTUS não precisa te mandar pacote nenhum para nada, tá? A única parte que nós teremos aqui é um arquivinho para fazer a recomposição de saldos. E mesmo assim, esse arquivo é extremamente simples, ele é um CSV, o que significa que a gente pode fazer mesmo sem produto, tá bom? Mas essa é a parte em que a TOTUS vai entregar um pacote para contemplar alguma coisa aqui dentro. O resto é tudo vocês direto com o governo. Outra opção, consultas do empregador. Consultar FGTS por vínculo, né? Então eu posso olhar todos os vínculos diretores com fundo de garantia, todos os vínculos seletistas. Vou conseguir consultar o FGTS consolidado, né? O total daquela empresa, daquela filial, e vou conseguir consultar pendências. O que isso daqui quer dizer? A CRF virá para cá. Então, se eu não conseguir emitir um certificado de regularidade fiscal, eu consigo vir aqui dentro do FGTS e identificar qual é a pendência que a minha empresa tem que está bloqueando a minha CRF. Hoje, na Caixa, só dá lá a opção que a CRF está bloqueada, mas a gente não sabe por quê nem como resolve, né? Esse é um dos ganhos e melhorias do FGTS digital também. Eu consigo consultar, vejo o que está pendente, gero uma guia, pago via Pix, em poucos minutos está regularizado e eu consigo emitir a CRF. Então, aqui são alguns ganhos bem importantes que o projeto do governo está trazendo e a gente entende que vem trazer uma melhoria substancial para o mercado. Então, essas são as funcionalidades que eu detalhei, né? A gestão de guias, a remuneração e a consulta. Existem mais outras opções lá que eu vou comentar. Parcelamento é aquilo que eu comentei no início, a possibilidade de parcelar o fundo de garantia, emitir as guias e fazer todo o controle vai estar aqui dentro do FGTS digital, já nessa primeira versão quando for liberada. Dados do empregador, é esse botãozinho aqui embaixo, ó. O dados do empregador, por questão de LGPD, quando a empresa entrar pela primeira vez, os dados não serão importados de lugar nenhum. Uma única vez a empresa vai ter que informar CNPJ, CPF e aí sim, dali para frente, os dados serão feitos com base nessa informação que o empregador prestar. Central de mensagens. Hoje está no Conectividade, né? O Conectividade vai morrer e vem tudo para cá. Toda mensagem que a Secretaria de Inspeção de Trabalho tenha com relação ao FGTS vai ficar dentro do próprio portal. Obviamente, ali dentro também nós teremos as notícias, manuais e as questões de dúvidas serão postuladas e procurações. Todas as procurações deverão ser refeitas. Eli do céu, é isso mesmo, não briga comigo não, porque a TOTS não tem nada a ver com isso. Significa o que isso? Todas as procurações que existem lá na Caixa, lá no Conectividade, na Cefip, não serão importadas, tá bom? A empresa precisa fazer uma nova gestão de procurações e outorgas que ela fizer uso, tá? As procurações do E-Social vêm para cá? Também não.
tá? Nenhuma procuração existente virá para cá de forma automática. A empresa vai ter que efetuar o cadastramento de todas elas, tá bom? Entendam que este é um projeto novo, com ambiente novo, e desta forma a empresa precisa prestar todas as informações dentro deste portal novo, tá? Para a gente lembrar, via social, a gente vai enviar todos os eventos que a gente já faz hoje, nada muda, tá? Folha normal, envio a folha, rescisão, se tiver alguma coisa que eu preciso deletar e mandar de novo, faço uma exclusão no S3000 e mando de novo. Tudo isso bate no e-social, me retorna um XML, que é o evento 5003. Esse 5003, ele é recomposto sempre considerando a tabela 23. Então, ele me devolve totalizando relacionamento entre o tipo de valor do FGTS, categoria do meu funcionário, a origem, né, a origem de acordo com o evento, se é uma rescisão ou mensal, o código de incidência do FGTS, que está na tabela de rubrica, e algumas condições quando elas forem aplicadas a uma rescisão, por exemplo. Por fim, a última ponta, FGTS Digital. Dentro da plataforma do FGTS Digital, é possível a gestão de débitos, a emissão de guias, a emissão do CRF e parcelamento do FGTS. Aqui uma coisa que vale a pena mencionar. Eles estão trabalhando na possibilidade de deixar, sabe o web geral do e-social? Aqui, ó, no e-social, lá no web geral, eles estão trabalhando com a possibilidade de incluir um botão de guia rápida. Então, de repente, a empresa mandou todos os eventos de folha e quer gerar uma guia com base naquilo tudo que ela mandou. Através do web geral, existindo um botão de guia rápida, eu já faço isso sem a necessidade de ter que logar no portal do FGTS. Isso a gente não viu, tá bom? É uma novidade até mesmo para nós que já testamos. A TOTS como empresa testou o FGTS digital em alguns momentos, assim como algumas empresas que são piloto também já fizeram testes e homologação na plataforma do FGTS digital. As coisas estão indo muito bem, tá? Tem correções? Claro que tem. Tem ajustes que são necessários, mas tem também algumas questões de ganho e evolução que o projeto vai trazer, que é bem importante. Cronograma do e-social, não estou falando de cronograma do FGTS, tá bom? Por quê? Porque assim, ó, o e-social ele foi todo baseado na divisão de grupos. Então, as empresas do primeiro grupo mandaram tabela, não periódico, começaram a mandar folha lá em maio de 2018. Nossa, agora não dá nem para ver, né? Esse marca-texto aqui, deixa eu mudar a cor dele. Então, as empresas começaram a mandar em maio de 2018 toda a movimentação relativa à folha de pagamento, e ali, realmente não vai dar, vamos tentar um vermelho, deixa eu ver se eu consigo. E ali, em 2018, começou a compor o fundo de garantia que está lá dentro, tá bom? Empresas do grupo 2 começaram a mandar a folha em janeiro de 19, e esse ano, as empresas do grupo 3, pessoa jurídica em maio e pessoa física em julho. Significa dizer que esses 3 grupos de empresas já têm folha no e-social, essas folhas já compuseram base do fundo de garantia e já estão lá no portal, tá? Tá vendo aqui embaixo? A gente tem a caixinha do FGTS digital. Nenhum grupo tem data? Não. Não foi oficializado ainda, né, pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, nenhum ato normativo que traga essas datas. O que a gente está trabalhando são com estimativas, tá? E estima-se que vai entrar em 2022. Assim que entrar e que tiver já a data certa e tudo firmado, a gente comunica os nossos clientes sempre pelo espaço legislação. Então, é muito importante vocês ficarem atentos aos nossos canais de comunicações direto e toda a movimentação vai se dar e ser iniciada por lá. Passos para implantação da FGTS digital. Produção limitada. Então, vamos entender algumas coisas. Primeiro,
Para tudo isso aqui que eu mostrei, que eu comentei, eu ia trazer algumas telas, mas ficou bem difícil porque a gente precisa limitar dados e acessos, acabei não trazendo, tá bom? Para que a produção limitada comece a funcionar, primeiro de tudo, a gente está aguardando normativos, então precisa vir um ato da Secretaria do Trabalho instituindo o FGTS e dando visibilidade ao portal. Na sequência, esse normativo também vai trazer o escalonamento de grupos do e-social. Então, eu mostrei agora para vocês, empresas do grupo 1 entraram com a folha em 2018, em 19 grupo 2 e assim por diante. Aqui no FGTS Digital, igualmente, elas vão entrar parcionadas. Empresas do primeiro grupo entram na frente, depois grupo 2, seguidas do grupo 3, tá bom? Capacitação. Todo mundo precisa entender como isso funciona. Então, isso vai ser possível através da produção limitada, tá? O governo tem que, do lado deles, preparar e explicar como funciona esse portal. A TOTUS não vai conseguir fazer isso, porque isso não é um produto da TOTUS, isso é um produto do governo, tá? Então, toda essa capacitação vai vir por parte do governo e aqui nós vamos viabilizar alguns acessos do tipo, vamos trazer as pessoas de governo para vir explicar, para vir fazer um evento. A gente já começou com isso, então agora no mês de novembro de 21, a gente já trouxe o Audifas, a gente tem um vídeo gravado, se você perdeu a explicação do governo, é interessante vocês assistirem, tá? Então a gente vai entrar também nessa parte de viabilizar essas informações. Mas nós, TOTUS, não temos autonomia sobre ela. Isso não é um produto da TOTUS, e sim do governo. E, obviamente, alguns ajustes e preparação. Quando a gente fala de produção limitada dentro do FGTS digital, é para que as empresas testem. Vai ser como se fosse um ambiente restrito do e-social. Você vai poder enviar os dados, vai poder conferir relatório, vai poder olhar a guia, vai poder ver valor, vai poder verificar tudo isso e começar a se preparar. As guias vão poder ser impressas, vão vir com uma marca d'água imensa, falando que não tem valor, né? Mas você consegue conferir. É um período de testes e de ajustes. Esse QR Code que está aqui vai levar para a nossa página do Momento Legislação, onde tem esse vídeo do Audifas falando do FGTS digital. É importante vocês escutarem o que o governo está falando. Depois da produção limitada, aí a gente vai começar a falar da produção arrecadação em si. Para que isso ocorra, primeiro, todos os aprendizados, erros, correções, ajustes do tempo da produção limitada precisam estar ok. O governo precisa resolver tudo isso. Segundo, ponto de corte. Então, a partir do momento do FGTS digital, não se usa CFIP, tá bom? Dali para frente, só FGTS digital. Mesmo no momento que eu estiver falando da produção limitada, eu vou conferir no FGTS digital, mas vou pagar e arrecadar pela guia da CFIP, tá? Pagamento via Pix. Isso daqui é mega importante. Em nenhum momento o governo deu a brecha de abrir e voltar código de barras, tá bom? Então é importante a empresa se estruturar, se organizar. O Pix você consegue agendar. Então, pela guia parametrizada, você consegue emitir uma guia que vence lá na frente. E o Pix você pode programar ele para que o débito saia lá na frente também. Aqui uma novidade mega importante, a harmonização entre as datas. O que significa isso? É o seguinte, a única obrigação que de fato de arrecadação está via social hoje é a Previdência, certo? E a Previdência a gente emite pela DCTF Web uma DARF numerada que vence no dia 20 do mês subsequente. O fechamento do e-social foi adiado para o dia 15, tá? Porque o CFIP não estava ali dentro, né? O FGTS não se recolhe por ali. E existe sim um desejo, e isso a Secretaria de Inspeção do Trabalho já deu entrada, de harmonização de datas de vencimento. Então, o que se espera é que o vencimento do fundo de garantia vá para o dia 20, junto com os demais recolhimentos. Assim, a empresa ganha um fôlego também para se ajustar, e essa harmonização de datas fica mais fácil para o empregador trabalhar.
Existindo a harmonização de datas, algumas coisas no projeto do FGTS mudam, tá? Mas não está atrelado isso à liberação do FGTS digital, tá bom? Mais ainda, isso daqui, para ser possível, precisa vir um projeto e precisa ser liberado um normativo, uma lei que altere a data do vencimento. Problemas que a gente já viu no passado. Eu não sei se vocês vão se recordar, lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, quando começou o FGTS das domésticas, teve um mês que deu muito problema. Acho que foi tipo logo um dos primeiros meses. E aí alguém saiu um normativo na época falando da alteração da data daquele FGTS, tá? Na doméstica se paga uma guia que se chama DAI e que se recolhe tudo, fundo de garantia, previdência e imposto de renda quando existe, né? Mas se recolhe previdência e fundo de garantia junto. Existem até hoje secretários e alguns entes públicos que respondem por processos pelaquela alteração de data. Então, a alteração de data de obrigação não é algo tão simples. Existe a perspectiva, sim. Os responsáveis por este projeto do FGTS digital estão trabalhando, existe já uma demanda que está na mão dos secretários para que se altere a data do FGTS para o dia 20, tá? Existindo a publicação, aí sim, a harmonização não é trazer para frente as obrigações, e sim levar o fundo de garantia para o dia 20, tá? Mas aqui, uma vez que sai essa publicação, a gente tem diversas frentes que precisam, por parte do governo, aqui a TOTS não tem nada a ver com isso, mas o governo tem algumas frentes que precisam se adequar. O FGTS precisa se adequar, a Caixa precisa se adequar. A Caixa é a Caixa, porque toda a administração de guias, de arrecadação, de emissão de CRF, tudo isso passa a ser da Secretaria de Inspeção de Trabalho, tá bom? Mas a Caixa permanece como o órgão responsável por administrar as contas dos trabalhadores, tá? Então, como que o funcionário, eu, Elisângela, funcionária, faço para consultar meu fundo de garantia? Eu tenho um aplicativo da Caixa. Isso vai continuar. Então, toda essa movimentação vai ser feita, a administração de custos, de débitos, de guia, de CRF, tudo pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, e a secretaria encaminha para a Caixa isso já todo desmembrado, né? Então não é mais um valor total, e sim um valor individualizado. O E-Social individualiza a folha desde a sua primeira construção, desde o seu nascimento. E aqui o FGTS digital, ele já nasce individualizado também. A Caixa recebe isso através do número do CPF e o valor que ela tem que creditar na conta. Mas toda a administração das contas dos funcionários permanece com a Caixa, tá? Evolução e melhorias contínuas estão previstas dentro do projeto FGTS digital, claro, tá? Então, assim, o E-Social, ele não é estático, né? Então, lá no início da minha apresentação, eu falei para vocês de evoluções. Então, tá pela frente, em 2022, a substituição da DIRF, né? Para que isso seja possível, a implantação de uma nota de documentação evolutiva, que é a nota 1, que traz imposto de renda. A nota 2, que é a nota de documentação evolutiva 2, traz o tratamento de processo trabalhista. E cada vez que a gente altera alguma coisa, altera aqui também os seus reflexos no FGTS digital. E aqui, alguma coisa importante, tá? Vai ser, quando começar, nós teremos um evento escalonado, tá? Então, entram primeiro empresas do grupo 1, na sequência, entram empresas do grupo 2 e grupo 3. E aí vamos explicar isso daqui primeiro. Vai se abrir o que a gente chama de produção limitada. É um ambiente de teste. Todas as empresas do grupo 1 começam nesse ambiente de teste primeiro. 3 meses depois, normalmente, abre para o grupo 2. O grupo 1 continua podendo testar. Mais 3 meses depois, abre a produção limitada para o grupo 3. A produção e a arrecadação, né, que é onde vai valer de fato, quando abrir, eles estimam que abram para os 4 grupos. O que abre separado
é grupo 1, grupo 2, grupo 3, produção limitada. E produção de arrecadação, entram os grupos todos em conjunto, tá bom? Aqui é uma data de corte. Ele não tem data aí nesse negócio, é porque o governo não passou oficialmente. O que estima-se é que toda essa produção limitada ocorra dentro de 2022 e a produção, a arrecadação seja para o segundo semestre de 2022, tá? Isso o Audifas também confirmou no nosso evento, então vale a pena vocês escutarem. Por fim, eu falei bastante do espaço de legislação, vale a pena a gente navegar um pouquinho, tá? Então, assim, a TOTUS, além de entregar produtos, entregar pacotes de atualização, a gente tem um canal de comunicação com o nosso cliente, que é o Espaço Legislação. É um portal gratuito, né? As empresas não pagam nada e o acesso é livre, para que a gente consiga comunicar com esse nosso cliente tudo o que está acontecendo, todas as alterações, todas as mudanças, quando a gente tem evento que envolva questões de legislação, é sempre através do espaço. Eu vou abrir aqui o portal e vou navegar até para mostrar para vocês aonde vai ficar as informações relativas ao evento. Então, deixa eu só mudar o compartilhamento da minha tela e aí eu já mostro o espaço legislação para vocês, incluindo também... Eita! Tá, agora veio. Aonde vocês vão conseguir ver a gravação desse evento, né? Então, o que é mais fácil para vocês decorarem sempre? Um único endereço bem curto, totos.com. Acesse a totos.com, esse é o link mais fácil para qualquer cliente nosso decorar. Aqui, ó, sou cliente, você vai entrar e vai entrar aqui, ó, espaço legislação. Aqui está o nosso portal. Quando você entra, tem essa janelinha. Se você desejar que a TOTUS te envie informações de legislação, você precisa se inscrever. Semanalmente a gente manda um RSS com notícias de tudo o que aconteceu, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma página que nós falamos recentemente sobre segurança e saúde do trabalhador, os eventos de SST, a gente traz explicação, então são páginas que a gente fala de legislação, o que está acontecendo, qual o cronograma, tá? Para cada obrigação sazonal, a gente tem uma página, documento de transporte, o próprio social, a REINF. Aqui embaixo, sempre na nossa home, vocês conseguem verificar as notícias, né? Então, assim, recentemente teve alteração na lei, teve alguma coisa que falou do PERDCOMP, então tem uma notícia aqui. A NR1, transição do Programa de Prevenção de Riscos, teve alteração. SPED, teve alteração. Todas as mudanças de lei a gente costuma subir e elas ficam disponíveis para vocês acessarem, tá? Então, clica, você vai ter informação relacionada àquele tema daquela notícia. Todas as nossas notícias a gente explica um pouquinho da informação e deixa a fonte, né? Ministério do Trabalho e Previdência. Dentro do espaço, a gente tem também um calendário para ajudar o cliente com as suas entregas de legislação. Então, é possível você fazer um download, vincular isso na sua agenda do Google e olhar a obrigação de efetuar pagamento. Essa é uma obrigação que todo mundo aqui sabe de cor e salteado. Mas quando ela vence, qual que é o histórico, qual que é a esfera, eu consigo ver detalhes. Então, peguei uma obrigação municipal, tá? Qual que é o histórico, qual que é o fundamento legal. Eu posso compartilhar isso com um colega, posso mandar no WhatsApp, posso colocar no LinkedIn. Então, essa parte do calendário, a ideia aqui é ajudar vocês com todas as obrigações que vocês precisam entregar para o governo e vocês podem filtrar por área, por esfera e poder olhar tudo que vence para você poder se organizar. Recomendo aqui que faça um download e coloque na sua agenda do Google, fica mais fácil. Portfólio. O nosso portfólio, a gente identifica assim, em cada lugar do país, a gente tem muitas obrigações. Então, se eu estiver falando de um prospect ou de um cliente que está vinculado no Mato Grosso do Sul, a gente consegue olhar aqui quais são as obrigações que o Mato Grosso do Sul vai exigir no âmbito estadual, quais são as obrigações que são daquele município do Mato Grosso, né? Aqui a gente está falando da capital, quais documentos eletrônicos.
a gente não lembra aqui o que é alguma informação. Então eu clico e vou ter uma descrição. Opa! Peraí que ele está carregando. Deixa ele terminar de carregar, a gente já volta. Então a gente tem qual é a obrigação em cada estado e o que é mais importante, o que essas bolinhas? Quais produtos da TOTUS contemplam aquela obrigação? Então, se eu estiver falando de alguma obrigação que tem essa corzinha, eu sou meio ruim de cor, tá, gente? Mas enfim, o azulzinho, Proteus. Então, eu sei que o Proteus atende todas essas obrigações que estão listadas aqui. E aí a gente consegue olhar qual produto contempla cada obrigação para nos ajudar. Aqui em atualizações legais, a gente tem uma parceria com a IOB e todos os dias, todas as alterações que acontecem na lei, a gente sobe de forma gratuita, então você pode consumir por aqui. Elas estão sempre divididas, deixa eu pegar uma de 2 dias atrás, só para vocês verem. Começa sempre por legislação previdenciária no âmbito federal. O que mudou naquele dia na legislação? Legislação trabalhista, âmbito federal. O que mudou? Mesma coisa, tá? E aí eu vou descendo. Eu não tive tributária, e aí eu vou por estado, tá vendo? Cada um dos estados, quando fechou a edição do dia e não teve alteração, vem um textinho assim, ó. Até o fechamento dessa edição não houve alteração. Por quê? Porque as coisas relacionadas ao ICMS, cada estado tem a sua autonomia, tá? E aqui embaixo a gente vai olhar as grandes capitais, né? Então, toda a parte municipal, só das capitais, também a gente traz aqui a questão do ISS de cada uma desses municípios. Aqui o RH Informa, então dentro do espaço legislação, você consegue ir para o portal da TOTUS, que é o RH Informa. Aqui a gente tem informação de produto. Então, ó, a última informação de produto, TOTUS RH das 3 linhas. Ah, foi falando do próprio FGTS. Está chegando a hora, conheça os produtos TOTUS de privacidade. Nota técnica 20, cálculo e recálculo do 13º. E aí aqui você tem informação do produto, tá vendo? Para a DataSul, qual é o pacote, aonde se aplica. Vou voltar para o espaço. Por fim, a gente tem algumas questões em novidades, tá? Biblioteca. Esse evento aqui está sendo gravado e depois a gente sobe na nossa biblioteca. Eu quero rever um TOTUS Responde da DIRF, eu quero rever um TOTUS Responde do E-Social para SST. Vem aqui no espaço legislação, novidades. Indo para a biblioteca, você vai ser levado a nossa playlist do espaço, que tem todos os eventos Responde que nós já fizemos, tá vendo? Falamos de órgãos públicos, falamos de LGPD, falando de eventos do SST, enfim, toda a nossa movimentação e vídeos gravados estão aqui. Na página de acervo, a gente tem um trabalho bem bacana, que é explicar algum tema da legislação de uma forma mais detalhada. Então, por exemplo, aqui em acervo eu peguei o trabalho intermitente, a gente explica um pouquinho como que é, para quem se aplica, como que está a convocação, e aqui no final a gente fala um pouco como que a empresa pode se preparar, é realmente uma aula sobre o tema. E a gente ainda libera de forma gratuita para vocês baixarem um infográfico e ter aquele material de uma forma reduzida. Tá bem legal isso daqui também. O que eu queria mostrar? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos algumas coisas. O Momento Legislação tá aqui, bem na nossa home. Todos os eventos que nós tivemos, nós contamos com mais de 2.000 clientes participando com a gente, tá? Foram todos esses temas abordados. Então, tem a gravação sobre SST e tem o material que foi apresentado sobre o imposto de renda, falando da reforma tributária. Esse daqui, ó, é o vídeo do FGTS digital, vale muito a pena. Esse é o que eu comentei por diversas vezes, que veio o Aldifas, que é o coordenador deste projeto, falar. Transmite, automação fiscal, projeto de notas técnicas. Então, são temas tanto de RH quanto de fiscal, tá bom? Falamos sobre a substituição da DIRF, né, que é mãozinha, os dois, a social e REINF, sobre o DTE e assim por diante. Dentro da home principal do espaço, existem algumas páginas importantes. Essa do momento que eu mostrei para vocês. Programação dos eventos TOTUS Responde. Então, a gente já tem programação para falar de DIRF em janeiro e fevereiro, né?
Então, aqui vai estar a inscrição, LGPD, informações importantes que a TOTUS libera, e até link para as páginas de produto. A gente tem um app que também é gratuito, que faz o cálculo do desconto do INSS, está disponível nas Play Store e também na Apple, e páginas de documento. Então, assim, a gente tem bastante conteúdo, todos gratuitos, dentro do espaço legislação. Vale a pena vocês conhecerem, vocês terem a informação também, tá? Óbvio, né? Tem um botãozinho lá para vocês se inscreverem e receberem conteúdo. O que eu tinha para passar para vocês era isso. Acho que o Danilo já foi respondendo algumas perguntas que nós tivemos durante o nosso evento. E aí agora eu vou simplesmente olhar um pouquinho mais para ver se tem algumas perguntas que sejam recorrentes, né? Que vale a pena a gente trazer. Infelizmente, algumas coisas que diz respeito ao governo a gente não vai conseguir ajudar muito, tá bom? Deixa eu bater um olho aqui nas perguntas e aí a gente vai falando aqui as que são mais recorrentes. Ô Dan, você quer abrir o microfone e falar alguma que você tenha visto de uma forma mais recorrente? Oi, Iris. Sobre o FGTS digital em si, nós tivemos algumas recorrentes, porém você já respondeu ao vivo. Ficou só algumas mais de funcionalidade. Tá. Como GFIP, se nós temos rúbrica com código de FGTS, ID. Tá bom. Assim, gente, com relação a GFIP em si, entendam que a gente tem 2 projetos agora. Um é da Caixa e o outro é da Secretaria de Inspeção do Trabalho, tá? O que vai acontecer com a GFIP, tá? Dados anteriores à entrada em vigência do FGTS digital, vai ser obrigatório que a gente continue utilizando. Então, por exemplo, dissídios retroativos, aqueles códigos 605, 650 lá da Cefip, esses ainda vão ficar lá na Cefip, tá? Mas coisas dali para frente já vêm para cá. E gradativamente, aos poucos, a gente vai eliminar a Cefip. Então, a gente não vai usar a partir do momento que entrar o FGTS digital para frente, e de todos os períodos que sejam relativos ao e-social vão estar aqui também, tá? Eu vou tentar ir lendo algumas perguntas, eu não sei se a gente tem alguma coisa, a maioria aqui era mais com relação à funcionalidade que talvez a gente já tenha até a pessoa saído, né? Preciso de um auxílio, tenho feito uma conciliação do FGTS, da Folha, com a informação que transmito ao e-social. Até o momento as bases estão ok. Que bom, Lia, porque essas bases vão compor lá o histórico rescisório, tá bom? Inclusive a rescisão, mas a folha de novembro, a base de FGTS duplicam no e-social por causa da primeira parcela do 13º. Dá uma olhada, Lia, lá na incidência do 1010, se a rubrica está correta, porque pode ser isso, tá bom? A gente não viu, de uma forma geral, o governo falando de problemas lá de base duplicada. Eu vou tentar pegar mais alguma. Gente, a gente vai tentar esclarecer as perguntas recorrentes, tá bom? O que a gente tinha para apresentar era isso. Agradeço a participação de todos vocês e quem quiser, continua com a gente que a gente vai tentar ler um pouquinho das perguntas, esclarecendo as dúvidas, tá bom? Tomara que não contribuinte, acontecendo dos valores de rescisão serem considerados de uma forma no fechamento, o governo apresenta de outra forma no cálculo. A forma que o governo vai apresentar os dados do FGTS são sempre as que virão dentro do 5.003. Então, dentro dos nossos produtos, né, o TAF ele possui um relatório, uma conferência do FGTS que possibilita te ajudar, e adiante a gente vai ter algumas evoluções de produto para conferência, tá? Mas nada disso impacta. Não sei o que houve, mas não consegui consultar as remunerações dos colaboradores deste mês. O que será que aconteceu? Rita, tem alguns problemas que estão assim, hoje o e-social estava retornando muito erro, o 301, sabe? Quando está indisponível as coisas lá. E a gente tem algumas falhas no e-social. Então, por exemplo, a CTPS digital vinha acontecendo, tudo lindo, maravilhoso, atualizado online,
e algumas empresas caíram no que eles chamam de blocklist. Então, parou de atualizar admissões e desligamentos na CTPS digital. Por que a empresa caiu no blocklist? O que a empresa tem que fazer? São questões que a gente levou para o governo para que ele tente responder. E o que eles nos retornaram é uma falha no INSS de fato, por conta dos eventos de SST, uma coisa conflitou com a outra. O mês de novembro começou a valer da CTF Web para o grupo 3, começou a entrar em vigor eventos de SST que começaram no dia 13/10. Então, a gente teve muitas falhas, muitos problemas dentro do e-social que eles estão corrigindo gradativamente, tá? Que mais que eu acho que as informações aqui não tem muito. Ambiente de produção restrita, como fica a GFIP 650, o Marcelo tinha questionado. Infelizmente, ainda fica a CFIP, tá, Marcelo? A proposta do projeto do FGTS Digital é que viesse para cá, só que qual era o problema? Tava tudo de ventos em polpas, tinha uma incidência que tinha se criado aqui no e-social, que era a incidência H, que era justamente para suprimir essa GFIP 650. Só que a Receita falou que não ia usar. E aí ia ser um problema maior, a empresa ia fazer no e-social com a incidência H para o FGTS e teria que fazer CFIP por conta do CNIS, porque a Receita não olha esses períodos anteriores fora de outro lugar. Então, se tornou inviável, a proposta se tornou inviável por conta dessa posição da Receita, tá? O projeto estava tão bonitinho, tinha uma incidência H, que a gente ia fazer todos esses recolhimentos aqui dentro, mas como a Receita ia continuar obrigando a empresa a mandar o CFIP, que é para poder sensibilizar o CNIS, a Receita só olha, né, a DCTF Web só olha dados do e-social para frente. Anterior a isso é CNIS. E a base do CNIS somente se sensibiliza com a CFIP. Então, inviabilizou, né? Porque a empresa teria um trabalho a mais. Ela teria que continuar mandando a CFIP e teria que fazer a incidência H no e-social. Então, não valia a pena, entendeu? Mas quem sabe a gente consiga evoluir isso mais adiante. Neste momento, continua a CFIP, tá? Para 650. Assim que estiver disponível, quer assistir a gravação, Robson vai estar disponível no Espaço Legislação, tá bom? Acesse o nosso Espaço Legislação, ali em biblioteca, vai estar o vídeo dessa nossa gravação. 650, gente, 650 a gente pediu tanto para que saísse, mas enfim, foi culpa da Receita aqui. E reclamação trabalhista, o Marcelo perguntou também. A reclamação trabalhista, ela já virou uma nota de documentação evolutiva do e-social, e ela vem para dentro do FGTS digital. Então, estima-se que agora, em 2022, entre as duas notas de documentação, tanto do imposto de renda, que é de IRF, quanto de processo trabalhista, e aí, nesse caso, sendo processo trabalhista, vai vir para o FGTS digital. Se der algum problema, Marcelo, e aí não entrar os eventos de processo trabalhista no e-social, aí continua como está hoje, tá? Infelizmente. Mas tudo está caminhando para que a gente tenha o processo trabalhista dentro do e-social e aí sim viabiliza um único caminho para o FGTS digital. Extrato para... não sei o que a Grazi estava falando. 5.003 retorna na maioria das vezes duplicado. Tiago, acho que é bom abrir um chamado. Eu não vou conseguir explicar produto, tá, gente? Eu vi que tem dúvidas aqui de como acha informação no RM, por que vem duplicado no Proteus. São produtos diferentes, com comportamentos diferentes, aí é legal abrir um chamado na nossa linha de suporte para eles olharem. O meu recado para vocês é assim, ó, a gente precisa deixar o 5.003 organizado, tá? Ele tem que estar batendo com a sua base de folha, porque lá no portal do FGTS Digital vai estar considerando essa remuneração para fins rescisórios, tá? Então precisa bater direitinho. Momento legislação, eu vou voltar aqui rapidinho só para mostrar isso. Deixa eu ver. Ó. Então, o nosso bannerzinho do momento legislação tá no espaço legislaçãototos.com.
Aqui no Confira você vai chegar no momento legislação. A palestra que eu falei um monte de vezes, que foi sobre o FGTS digital, o Audifas, ela tá aqui. YouTube, né? E aqui nós tivemos a apresentação do Audifas, ele é o coordenador desse projeto. Deixa eu parar, senão vocês vão escutar minha voz aqui, lá é ruim, né? Então, esse daqui é uma apresentação que foi feita agora em novembro. A gente abriu as portas e convidamos o governo para, assim que esse projeto do FGTS digital evoluir, tiver mais informações, que eles venham aqui falar. Então, a nossa expectativa é que mais adiante, isso daqui tendo uma evolução maior, a gente vai trazer eles de novo para explicar, tá bom? E tentar mostrar um pouco mais do produto deles, né? Hoje a gente nem pode fazer isso, porque ainda não foi lançado o portal do FGTS, né? Eu tô aqui dando um mega spoiler para vocês de tudo que vem pela frente, tá? Mas é importante a gente ficar atento, né? Algumas coisas daqui eu trouxe, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, o Audifas falou bastante de como foi, como aconteceu, então recomendo a visualização e leitura ali. Gente, de uma forma geral, eu acho que eu consegui passar aqui. Desculpa se faltou alguma informação, a gente ainda não tem todos os dados, tá bom? Mas a ideia aqui deste evento hoje era trazer um spoiler grandão sobre o que vem pela frente do FGTS Digital. Tenham em mente que hoje a primeira ação que vocês precisam ter é o evento 5003 bater direitinho a base do fundo de garantia, isso é importante. E mais adiante, em 2022, a gente vai trazer o produto também para mostrar um pouquinho com relação às novidades. A gente tem novas fases do E-Social, no Espaço Legislação vai estar a nossa agenda de eventos Responde para 2022. Assim que a gente encerrar aqui, vocês vão receber também um e-mail, né, com uma pesquisinha. Respondam para a gente o que vocês acharam que faltou a gente falar em 2021. Um evento TOTOS Responde do quê? Qual é o tema que seria bacana para vocês descobrir e ver a gente falando um pouquinho mais, tá bom? Meu recado hoje era esse. Obrigada pela participação de todos vocês, pela presença aí no evento em dezembro. Eu desejo boas festas para vocês, saúde para a família de todos, de uma forma geral, é muito importante nesse ano, né? Contem com a TOTOS, né? A gente tem um espaço legislação para tentar ajudar em tudo, fiquem atentos. Por lá a gente vai mandar os recadinhos de novos eventos e de novidades na lei, tá bom? Obrigada, tenham uma boa tarde e um bom serviço para todos vocês. Até mais, até 2022. Tchau, tchau.